Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Ian Souto, daquele que é o melhor componente, o componente de História. Vamos à nossa aula 22, né? A aula de número 22, revisão e avaliação. E nesse momento, né, você vai pegar o seu caderno e tomar nota dos pontos importantes, tá bom? Vamos à aula. Em nossa aula de revisão, né, vamos retomar pontos importantes relacionados aos hebreus, tá? Olha só, é muito importante estarmos atentos que no começo, né, o povo hebraico estava na Mesopotâmia, mas eles receberam um chamado, né, de Deus e foram a um lugar chamado Canaã. E assim começa uma grande aventura desse povo, né? Logo depois, eles foram ao Egito, né, liderados por Moisés, e fugiram de uma forma emocionante atravessando o Mar Vermelho. A história dos hebreus, ela possui 3 partes importantes. Primeiro com os patriarcas, a segunda fase com os juízes, né? E uma terceira fase com os reis, tá? E é importante estarmos atentos justamente, né, a esses processos de diáspora no qual, né, o povo hebraico passou durante ao longo da sua história, né? Vale ressaltar que os hebreus possuem justamente uma história incrível, né, e com um legado extremamente importante para os dias atuais. Então, é justamente nessa conexão entre o passado e o presente que estaremos, né, nos debruçando e analisando essas conexões. Olha só, um ponto importante é o ponto da religião. A religião, ela desempenhou um papel fundamental no processo de união do povo hebreu, tornando-se o elemento mais significativo na formação do seu estado. Inicialmente, os hebreus eram politeístas. Olha só, esse é um ponto importante, tá? Os hebreus, eles no início eram politeístas, mas ao longo do tempo, né, passaram ao monoteísmo, adotando Jeová ou Yahvé como seu único Deus. E dentro desse papel da religiosidade, né, podemos perceber alguns elementos desse povo, né, do povo hebreu, e que permanecem na sociedade até os dias atuais, tá bom? Vale ressaltar que é a partir, né, do povo hebraico que você vai ter a base para uma das 2 principais religiões, né, do mundo, que é o cristianismo e o islamismo. Dentro desse processo religioso, você tem alguns rituais. Vamos analisá-los, olha só. Entre os rituais e crenças dos hebreus, podemos citar a santificação do sábado, né, considerado o 7º dia da criação do mundo, a comemoração da Páscoa, né, que é para relembrar a libertação da escravidão ou sua saída do Egito, o Pentecostes, né, que comemora o recebimento dos 10 mandamentos por Moisés. Então aí nós, né, podemos pontuar 3 rituais ou crenças, né, que permanecem em nossa sociedade até os dias atuais. Então você percebe justamente essa conexão e a importância do povo hebreu aos dias atuais. Então, é justamente esse o papel, né, que devemos estar conectados com o papel da história, né? É justamente olhar a um passado para entender e significar o presente, tá bom? Além desse campo religioso, é importante estarmos, né, conectados com algumas características que o povo hebreu, né,
que o povo hebreu passou durante a sua jornada. Olha só, como por exemplo a origem, né? Você tem um relato bíblico que afirma que os hebreus tiveram uma origem com o patriarca, o Abraão. Abraão, um pastor, né, seminômade, vivia na cidade de Ur, localizada na região da Mesopotâmia. Segundo a narrativa, né, Abraão teria recebido uma profecia de Deus que é conhecido como Javé pelos hebreus. Então Deus prometeu a Abraão uma terra e uma grande descendência, né, se ele deixasse a Mesopotâmia e passasse a adorar somente esse Deus único, né? Então, você percebe aqui agora no mapa a trajetória, né, que Abraão começa, né, dentro dessa caminhada após um chamado de Deus, né? Então Abraão ele lidera essa migração dos hebreus da Mesopotâmia para Canaã, que é atualmente, né, chamada de Palestina. Então os hebreus eles se fixaram ali na região da Vale do Rio Jordão, que possuíam terras mais férteis, tá? Canaã era uma região fértil e abundante, com terras boas para agricultura e pecuária. Isso era importante para o povo hebraico, afinal, né, eles eram um povo seminômade e que vivia da agricultura e da pecuária. Então, podemos perceber justamente que essa trajetória, imagina, né, para a época em que aconteceu, é uma trajetória incrível, né, uma trajetória extremamente, né, longa e que está, né, conectada com a história do povo hebreu, tá? Mesmo na Nova Terra, os hebreus mantiveram o seu estilo de vida seminômade, baseando-se nessa agricultura e na pecuária em fase da história hebraica, né? Essa fase da história hebraica é conhecida como a fase dos patriarcas. E essa fase dos patriarcas, né, você tem figuras como Abraão, né, que é considerado o pai fundador, Isaac, o segundo patriarca, né, e o pai de Jacó, e o terceiro, Jacó, né, que vai ser ali o último patriarca dos hebreus, tá? Então, essas três figuras, né, vão estar configurando essa fase, né, dos patriarcas. Vale lembrar que Jacó é o pai das 12 tribos de Israel, né, e que são a origem do povo judeu, tá bom? Durante esse período do patriarcado, os hebreus decidiram migrar para o Egito, motivados pela escassez de alimentos em Canaã. Olha só, isso é um ponto importante. Então, essa migração para o Egito, ela é motivada pela escassez de alimentos em toda a Canaã. No Egito, né, por sua vez, ele era uma terra fértil, por conta do rio Nilo, e por isso não enfrentava essa escassez de alimentos. Então, essa migração de Canaã, né, para o Egito está atrelada a essa escassez de alimentos em Canaã, e no Egito você tem justamente, né, uma certa abundância. Bom, já no Egito ocorre a escravidão. A chegada dos hebreus no Egito, ela coincide com o período em que os Hicsos, povos de origem semita, assim como os hebreus, dominavam a região. Os hebreus, eles passam a ser escravizados depois, né, que os egípcios expulsaram os Hicsos. Segundo os relatos bíblicos, Moisés teria liderado os hebreus na fuga e atravessado, né, e teria feito essa travessia do deserto a pé. E aqui nós podemos ver, né, algumas imagens correlacionadas justamente à narrativa bíblica. Os hebreus, eles, para fugirem do Egito, né, segundo as narrativas, eles receberam uma ajuda divina.
Então, foram enviadas para o Egito as famosas 10 pragas, né, a fim de que o faraó concordasse em liberar esses escravos. E, posteriormente arrependido, o faraó persegue os hebreus. Deus, né, mantendo a sua ajuda, abre o mar vermelho para permitir que o povo passasse. Apesar da promessa de uma viagem de 40 dias para a Palestina, a teimosia do povo contra seu Deus resultou em uma jornada que durou anos. Assim, né, durante o Êxodo, Moisés teria recebido a tábua das leis de Deus, que continham justamente os 10 mandamentos. Um conjunto de princípios éticos para orientar os hebreus em sua conduta. E esses mandamentos desempenharam um papel crucial na formação ética e da identidade religiosa do povo hebreu. E vale ressaltar que não somente do povo hebreu, né? É muito importante estarmos atentos justamente que esses 10 mandamentos, eles perpetuaram-se, né, principalmente no Ocidente, e moldaram sociedades, né, na questão ética e moral. Então, é dentro desses pontos que você precisa fazer essas conexões entre aquilo que aconteceu no passado e o que acontece nos dias atuais, né, na sociedade, na contemporaneidade, tá bom? Seguimos, vamos ao texto. Olha só. E aí você adentra na fase do Êxodo, né? A migração dos hebreus do Egito de volta para Canaã ficou conhecida como o Êxodo, tá? Quando os hebreus chegaram a Canaã, encontraram a terra povoada pelos cananeus, povos originários da região, e filisteus. Tá? Então você percebe que dentro dessa trajetória do povo hebraico, né, vai se construindo justamente essa conexão, né, entre a trajetória do povo hebreu para com, né, aquilo que vivemos e para aquilo que molda a sociedade até os dias atuais, né? Essas jornadas, as leis, né? Uma questão ética e moral que está justamente embutida dentro dessa lindíssima trajetória, né? Dessa jornada do povo hebreu. Tá? E aqui podemos verificar justamente a divisão das 12 tribos de Israel. Né? Essa região ela teria sido conquistada em uma campanha militar na liderança de Josué. Nessa campanha, a região seria integralmente conquistada e dividida em 12 tribos, que passariam a ocupar uma parte distinta da região, inaugurando assim o período dos juízes. Os juízes eram líderes militares e religiosos que defendiam o povo hebreu de seus inimigos. Eles também eram responsáveis por resolver conflitos internos e promover a justiça. E assim, né, nós podemos ter o contato com figuras, né, muito famosas dentro dessas narrativas, né, que são os juízes, como Josué, que foi o líder dos hebreus nessa conquista de Canaã, Débora, que foi uma juíza que liderou os hebreus na vitória sobre os cananeus, Sansão, né, que foi um juiz que lutou contra os filisteus, e o último juiz, que foi Samuel, e foi responsável por inaugurar a monarquia hebraica com a coroação de Saul. Né? Então, podemos verificar justamente que no período dos juízes, né, temos figuras como Josué, Débora, Sansão e Samuel. Tá? Vamos ao texto. Para lutar contra os filisteus, as 12 tribos hebraicas decidiram se unir sobre o mesmo chefe. Então, Saul foi proclamado o rei dos hebreus e formou
o reino de Israel, inaugurando assim o período monárquico. Esse período monárquico, é a terceira fase da história do povo hebreu. Então, já falamos do período dos patriarcas, do período dos juízes, e agora adentramos ao período monárquico, que é essa fase que os hebreus formam um reino unificado, governado por um rei. Os reis hebreus eram responsáveis por defender o povo hebreu de seus inimigos e promover o desenvolvimento econômico e cultural e preservar a religião judaica. E aqui podemos verificar figuras como o rei Saul, o primeiro rei dos hebreus, o rei Davi, que foi o rei que unificou o reino hebreu e expandiu as suas fronteiras, assim como o rei Salomão, que foi um rei que construiu o templo de Jerusalém. Então você tem figuras importantíssimas dentro da narrativa bíblica e que são figuras muito importantes para compreender, por muitas das vezes, o fator da religiosidade nos dias atuais. O rei Saul, o rei Davi, o rei Salomão, que são figuras que, por muitas das vezes, são resgatadas a fim de construir justamente uma religiosidade atual. Vamos ao texto. A história do povo hebreu é uma história de lutas e conquistas. Os hebreus são um povo resiliente e que sempre souberam superar os desafios. Após a morte de Salomão, o reino hebreu se dividiu em Israel, com 10 tribos e capital em Samaria, e Judá, com 2 tribos e capital em Jerusalém. Então, os hebreus em Judá passaram a ser chamados de judeus, marcando o início de uma fase importante na história. E aqui nós podemos perceber justamente o mapa que apresenta essa divisão do reino de Israel, com capital em Samaria, e o reino de Judá, com a capital em Jerusalém. Então aqui nós percebemos justamente a extensão territorial e a divisão entre o reino de Israel e o reino de Judá. É importante também falarmos de um período que ficou conhecido durante a trajetória do povo hebreu como o cativeiro da Babilônia. Durante esse cativeiro da Babilônia, que ocorreu após os hebreus serem subjugados pelos assírios, devido à divisão do reino, Jerusalém foi devastada sob o comando do rei assírio Nabucodonosor. Muitos hebreus foram então levados como escravos para a Mesopotâmia, constituindo um doloroso capítulo na história do povo hebreu. A escravidão perdurou até 539 a.C., quando Ciro I da Pérsia conquistou a Babilônia, resultando na libertação dos hebreus. Após retornarem à Palestina, reconstruíram o Estado hebraico na região de Judá, mantendo-se sob o domínio persa. Então, os conquistadores seguintes foram os macedônios e, mais tarde, os romanos. A história prossegue como um evento crucial durante o reino do imperador Tito, em 70 d.C., quando o exército romano devastou Jerusalém, levando à dispersão dos judeus para outras regiões, conhecido como diáspora. Após esse acontecimento, a antiga Palestina foi ocupada por diferentes povos, destacando-se a presença árabe na Idade Média. Então, podemos perceber que
durante toda a trajetória do povo hebreu, você tem justamente, né, essa conexão com os movimentos desse povo. Percebemos que desde o período dos patriarcas, né, é um povo que movimenta-se, seja pelo chamado de Deus, seja, né, por invasão de outros povos ou domínio de outras regiões. Então, essas movimentações, né, e esse deslocamento em massa de um povo é chamado de diáspora. E dentro desses processos de diáspora, né, quando relacionamos ao povo hebreu, essa diáspora ela aconteceu, né, de modo muito elevado, vamos dizer assim, né? Ela ocorreu de modo simultâneo. Então você tem justamente, né, esse processo de diáspora, ele acontecendo de uma forma simultânea, não somente em um passado, né, distante, mas também na história recente, já na história contemporânea, né, quando o povo, né, mais especificamente os judeus, foram perseguidos durante a Segunda Guerra Mundial. E muito por causa dessa perseguição que, lá em 1948, como nós podemos perceber no texto, né, foi criado o Estado de Israel, por meio de uma decisão da Organização das Nações Unidas, né, a ONU. Os judeus conseguiram estabelecer o Estado de Israel, reunindo-se novamente como uma entidade independente. Contudo, essa criação desencadeou conflitos persistentes na região, os quais perduram até os dias atuais. Então, na nossa aula de revisão, é muito importante estarmos atentos justamente nessas conexões entre o passado e o presente. Então, no início da aula, né, abordamos a respeito do legado do povo hebreu aos dias, né, atuais, à sociedade contemporânea. E é um legado que está muito conectado tanto à simbologia, né, como a estrela de Davi, a cruz, a lua, mas também à religiosidade, né, ao monoteísmo. Então você tem justamente além das algumas crenças, né, como o Pentecostes, o sábado, a Páscoa. Então, esses elementos que estão presentes até os dias atuais e que possuem essa conexão com o povo hebreu, assim como, né, conflitos que ainda acontecem aos dias atuais, conflitos territoriais, né, principalmente na faixa de Gaza, né? Então você tem justamente uma conexão entre o passado e o presente, seja no campo social e cultural, né, mas também no campo da geopolítica mundial. Então você tem, né, a importância do povo hebreu não somente para a religiosidade, mas sim para compreender a história do mundo, né, para entender, né, questões éticas e morais, né, como vimos na questão dos 10 mandamentos. Tá? E é dentro desse cenário que devemos estar atentos a esse legado, né, do passado, mas principalmente olhar para esse passado, né, e compreender o presente, seja no campo do dia a dia comum, até mesmo, né, quando olhamos de um modo mais geral, quando falamos das questões territoriais e de conflitos no mundo. E assim finalizamos a nossa revisão.